Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Joaninha Criminal, o canal onde mergulhamos nos casos criminais mais intrigantes, misteriosos e impactantes do Brasil e do mundo. Aqui, cada detalhe conta uma nova história. Em cada podcast, vamos reconstruir os acontecimentos, analisar as investigações e entender como os fatos se desenrolaram, sempre com respeito às vítimas e aos envolvidos. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se estiver me ouvindo no Spotify, não esqueça de me seguir, avaliar o podcast e deixar seu comentário. Agora, apague as distrações, ajuste o volume e venha comigo conhecer mais um caso que marcou a história criminal. A chacina da família Pizardo, o jovem que matou pais, irmã e avós. Parte 1. O começo do pesadelo. Existem crimes que chocam pela violência, outros pela crueldade, mas alguns permanecem vivos na memória coletiva, porque desafiam qualquer tentativa de compreensão. Como um rapaz de apenas 18 anos consegue matar toda a própria família e logo depois agir como se nada tivesse acontecido. Em setembro de 1994, a cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, foi palco de uma das maiores tragédias familiares já registradas no Brasil. 5 pessoas da mesma família foram assassinadas. Os primeiros a morrer foram os pais e a irmã do jovem Gustavo Pizardo, dentro da própria casa. Poucas horas depois, os avós também seriam mortos em Campinas. O autor dos 5 homicídios era o filho, neto e irmão das vítimas. Mas o que mais impressionou investigadores e moradores não foi apenas a brutalidade dos crimes, foi o comportamento do assassino. Depois de eliminar praticamente toda a família, Gustavo participou normalmente do enterro das vítimas, conversou com parentes, recebeu abraços, chorou diante de desconhecidos. Dias depois, foi à praia com amigos como se nada tivesse acontecido. Durante anos, esse caso ficou marcado como um dos crimes familiares mais perturbadores da história do país. Décadas mais tarde, novas reportagens voltariam a chamar a atenção para o caso, ao revelar detalhes da vida de Gustavo após o cumprimento da pena e informações de que ele teria planejado matar ainda mais pessoas da própria família. Nesta investigação, vamos reconstruir toda essa história. Quem era Gustavo Pizardo? Quem eram as vítimas? O que aconteceu naquela madrugada? Como a polícia descobriu a verdade e como alguém condenado por matar 5 familiares conseguiu reconstruir uma vida depois de deixar a prisão? Essa é a história completa da chacina da família Pizardo. São José dos Campos, 1994. Para compreender o impacto desse caso, é preciso voltar no tempo. O ano era 1994. O Brasil vivia um dos períodos mais importantes de sua história recente. Depois de anos de inflação descontrolada, o Plano Real havia sido lançado poucos meses antes. A nova moeda começava a devolver estabilidade econômica ao país e a população respirava um sentimento de esperança. Nas ruas, as pessoas comentavam sobre os novos preços nos supermercados, o fim da remarcação diária e a expectativa de um futuro mais previsível. Ao mesmo tempo, o país acompanhava uma eleição presidencial histórica. Fernando Henrique Cardoso aparecia como o favorito para suceder Itamar Franco, e os telejornais dedicavam boa parte de sua programação à política e às mudanças econômicas. Enquanto isso, em São Paulo, o cotidiano seguia normalmente.
O interior paulista era visto como uma região de crescimento acelerado, impulsionada pela indústria e pela tecnologia. Na década de 1990, São José dos Campos já era considerada uma das cidades mais importantes do interior paulista. A cidade reunia grandes empresas ligadas à tecnologia, ao setor aeroespacial e à indústria automobilística. Novas empresas chegavam, novos bairros surgiam, a população crescia rapidamente. Para muitos brasileiros, viver em São José dos Campos significava qualidade de vida. A cidade ainda preservava características de um município de médio porte. Era comum que vizinhos se conhecessem pelo nome. As crianças brincavam nas ruas. Os comerciantes conheciam seus clientes. Quando um crime grave acontecia, a notícia se espalhava rapidamente. E crimes daquela magnitude eram extremamente raros. Era considerada um lugar relativamente tranquilo para criar uma família. Bairros residenciais conviviam com áreas em expansão e muitos moradores acreditavam viver longe da violência extrema observada nas grandes capitais. Embora a violência urbana já fosse um tema presente nas grandes capitais brasileiras, São José dos Campos não era conhecida por chacinas familiares. Os homicídios que chegavam ao noticiário geralmente estavam ligados a conflitos isolados, acidentes ou crimes patrimoniais. Um filho assassinar os próprios pais, a irmã, e poucas horas depois viajar para matar os avós era algo praticamente inimaginável. Foi justamente essa característica que fez o caso ganhar proporções tão grandes. A tragédia rompeu completamente a sensação de segurança da população. Durante dias, moradores passaram a discutir o assunto em padarias, escolas, locais de trabalho e igrejas. Todos faziam a mesma pergunta: como isso pôde acontecer aqui? Foi nesse cenário que a família Pizardo construiu sua rotina. Vizinhos descreviam a família como discreta, não havia relatos públicos de grandes escândalos, nem conflitos constantes que chamassem a atenção da comunidade. Por isso, quando os assassinatos vieram à tona, praticamente ninguém conseguia acreditar. O responsável era justamente alguém que fazia parte daquela família. A família Pizardo. Toda tragédia costuma ser lembrada pelo nome do criminoso, mas antes de conhecer quem foi Gustavo, é importante lembrar quem eram as vítimas. O pai era descrito como um homem trabalhador. A mãe dedicava grande parte da vida à família. A irmã ainda era muito jovem. Os avós, moradores de Campinas, mantinham contato frequente com filhos e netos. Era uma família comum, como tantas outras. Pessoas que tinham planos, compromissos, rotinas. Nenhuma delas imaginava que seus últimos dias estavam sendo compartilhados justamente com quem colocaria fim às suas vidas. Décadas depois, muitos moradores ainda lembrariam do choque que tomou conta da cidade quando os detalhes começaram a aparecer, porque crimes familiares possuem um impacto diferente. Quando um desconhecido comete um homicídio, a violência parece distante, mas quando um filho mata os próprios pais, a própria irmã e os avós, a sensação é de que nenhuma família está completamente protegida. Quem era Gustavo Pizardo? Em 1994, Gustavo Pizardo tinha apenas 18 anos. Era um rapaz aparentemente comum. Não existia uma imagem pública de alguém extremamente violento. Também não havia antecedentes criminais que sugerissem a dimensão do que aconteceria. Para vizinhos e conhecidos, era apenas mais um jovem vivendo com os pais. Esse contraste foi justamente um dos aspectos que mais intrigaram investigadores, porque muitos crimes apresentam sinais prévios, discussões frequentes, histórico de agressividade, conflitos conhecidos. Neste caso, porém, grande parte das pessoas dizia ter sido completamente surpreendida. Ao longo da investigação, surgiram informações sobre desentendimentos familiares,
e questões envolvendo dinheiro e patrimônio, mas nada parecia suficiente à primeira vista para explicar uma sequência tão brutal de assassinatos. Era justamente essa pergunta que passaria a perseguir policiais durante toda a investigação. O que levou Gustavo a tomar uma decisão tão extrema? A pergunta começaria a aparecer na reconstrução dos acontecimentos daquela noite. Uma noite como outra qualquer. O fim de setembro de 1994 parecia absolutamente comum. Na casa da família Pizardo, ninguém imaginava que aquela seria a última noite de vida de 3 pessoas. Enquanto a cidade seguia sua rotina, Gustavo já colocava em prática um plano que, segundo as investigações, havia sido pensado com antecedência. Não se tratava de uma explosão momentânea de raiva. Cada passo indicava preparação. Cada deslocamento sugeria intenção. Horas depois, os policiais encontrariam uma cena difícil de esquecer. Mas antes disso, ainda haveria tempo para Gustavo agir com uma frieza que surpreenderia até investigadores experientes. Ele sabia exatamente quais seriam seus próximos passos, e eles não terminariam naquela casa. Parte 2. A noite em que uma família deixou de existir. Na noite de 29 de setembro de 1994, a rotina da família Pizardo parecia seguir normalmente. Dentro da residência, nada indicava que aquelas horas seriam as últimas para 3 pessoas. Segundo a investigação, Gustavo Pizardo já havia decidido o que faria. Os elementos reunidos posteriormente pelos investigadores indicavam que não se tratava de um ato impulsivo, mas de uma ação planejada. A forma como os crimes ocorreram e os acontecimentos das horas seguintes reforçariam essa conclusão. Enquanto seus pais e sua irmã acreditavam estar em segurança dentro da própria casa, o perigo estava ao lado deles. Em casos de homicídios familiares, muitas vezes não há sinais de invasão ou luta prolongada. A confiança entre vítimas e autor faz com que o agressor tenha acesso livre ao ambiente, tornando o ataque ainda mais inesperado. Naquela madrugada, a casa da família Pizardo tornou-se o cenário de uma tragédia silenciosa. As primeiras vítimas. As investigações concluíram que os pais e a irmã de Gustavo foram assassinados dentro da residência da família em São José dos Campos. A sequência exata de cada movimento nunca pôde ser totalmente reconstruída em todos os detalhes, mas as provas permitiram aos investigadores compreender a dinâmica geral dos fatos. Quando o crime foi descoberto, 3 vidas haviam sido interrompidas. A violência do caso causou enorme impacto entre os policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Não era apenas uma cena de homicídio, era uma família inteira destruída dentro da própria casa. Naquele momento, porém, a polícia ainda não sabia que existiam outras vítimas. Enquanto os corpos permaneciam sem serem descobertos, Gustavo já havia deixado São José dos Campos. Seu destino era Campinas. Lá moravam seus avós. A viagem para Campinas. A distância entre São José dos Campos e Campinas é de pouco mais de 150 quilômetros. Para a maioria das pessoas, essa viagem representa uma visita a familiares ou um compromisso de rotina. Naquele dia, porém, ela tinha um propósito muito diferente. Segundo as investigações, Gustavo dirigiu até a casa dos avós poucas horas depois dos primeiros assassinatos. Eles não tinham motivos para desconfiar do neto, assim como os pais abriram as portas para alguém em quem confiavam. A confiança foi utilizada como uma arma. Os avós também foram mortos. Com isso, o número de vítimas chegou a 5. Em poucas horas, praticamente toda a família havia sido eliminada.
Décadas depois, reportagens voltariam a destacar que esse foi um dos aspectos mais perturbadores do caso: a rapidez com que tudo aconteceu e a frieza demonstrada pelo autor durante toda a sequência dos acontecimentos. A calma aparente. Terminados os homicídios, qualquer pessoa imaginaria que o responsável tentaria fugir do país ou desaparecer, mas foi exatamente o contrário. Gustavo passou a agir como se sua rotina continuasse normalmente. Esse comportamento chamou a atenção dos investigadores mais tarde, porque demonstrava um nível incomum de controle emocional após os crimes. Segundo as informações reunidas pela investigação e relembradas em reportagens posteriores, ele procurou manter uma aparência de normalidade. Não demonstrava desespero, não buscava esconder-se imediatamente. Ao contrário, nas horas seguintes, seguiu tentando convencer as pessoas ao seu redor de que nada havia acontecido. Era uma estratégia que atrasava suspeitas e permitia ganhar tempo. O silêncio antes da descoberta. Enquanto Gustavo mantinha essa aparência de normalidade, familiares começaram a estranhar a falta de contato com algumas das vítimas. Telefonemas deixavam de ser atendidos, compromissos eram perdidos, o silêncio começou a gerar preocupação. Em casos como esse, pequenos detalhes costumam ser os primeiros sinais de que algo está errado. Uma visita que não aconteceu, uma ligação ignorada, um vizinho que percebe a casa fechada por tempo demais. Foi a soma dessas estranhezas que levou à descoberta da tragédia. Quando os corpos foram encontrados, o impacto foi imediato. A notícia rapidamente se espalhou por São José dos Campos e Campinas. 5 integrantes da mesma família estavam mortos. Em 1994, a internet ainda fazia parte da realidade de pouquíssimos brasileiros. Não existiam redes sociais, não havia smartphones, também não era possível acompanhar uma investigação em tempo real pela internet. A principal fonte de informação era a televisão. No Vale do Paraíba, emissoras afiliadas às grandes redes acompanhavam diariamente os acontecimentos mais importantes da região. Os jornais impressos tinham enorme influência. Muitas famílias assinavam o Jornal da Cidade e esperavam a edição da manhã para descobrir as novidades. As rádios também exerciam um papel fundamental. Durante o trajeto para o trabalho ou em casa, milhares de pessoas acompanhavam boletins policiais e atualizações da investigação. Assim que os corpos foram encontrados, jornalistas correram para reunir informações. As primeiras notícias eram cautelosas. Ainda não estava claro quem havia cometido os crimes. As hipóteses variavam, desde uma execução praticada por criminosos até um possível conflito envolvendo a família. À medida que a investigação avançava, cada nova descoberta ocupava espaço de destaque nos jornais e telejornais. Quando surgiu a suspeita de que o único sobrevivente da família poderia ser o autor dos homicídios, o caso tomou uma dimensão nacional. A possibilidade de um jovem de 18 anos ser responsável pela morte dos próprios pais, da irmã e dos avós parecia inacreditável. Os programas jornalísticos passaram a acompanhar cada etapa da investigação. Especialistas eram convidados para comentar o comportamento do suspeito. Repórteres buscavam entrevistar vizinhos, colegas e familiares. O caso rapidamente ultrapassou as fronteiras do Vale do Paraíba. Foi nesse cenário que o caso Pizardo começou a dominar o noticiário. A princípio, a polícia precisava responder 2 perguntas fundamentais: quem havia cometido aqueles crimes e por quê? O velório. Talvez um dos episódios mais impressionantes desse caso tenha acontecido depois dos assassinatos. Gustavo compareceu ao velório e ao enterro das próprias vítimas. Para quem estava presente, ele parecia apenas mais um familiar devastado pela tragédia. Recebia abraços, conversava com conhecidos, participava de cerimônias.
Nada em seu comportamento fazia imaginar que, segundo a investigação, ele era justamente o responsável pelas mortes. Esse tipo de atitude costuma causar forte impacto em investigadores, não porque seja impossível de acontecer, mas porque exige um elevado grau de autocontrole emocional. Durante algum tempo, Gustavo conseguiu sustentar essa imagem, mas a polícia continuava trabalhando, e aos poucos as peças do quebra-cabeça começariam a se encaixar. Para os moradores de São José dos Campos, a sensação era de incredulidade. Muitos se recusavam a acreditar que os crimes tivessem sido cometidos por um membro da própria família. Outros lembravam do comportamento aparentemente tranquilo de Gustavo antes da tragédia e tentavam encontrar algum sinal que pudesse explicar o ocorrido, mas quase ninguém conseguia apontar algo que antecipasse um desfecho tão extremo. A cada nova reportagem, aumentava a perplexidade. Não era apenas a violência que chamava a atenção, era a frieza atribuída ao autor. A participação no velório, a tentativa de manter uma rotina normal, a viagem ao litoral poucos dias depois, esses detalhes passaram a ocupar espaço nas conversas da população e reforçaram a imagem do caso como um dos crimes familiares mais perturbadores da década. Parte 3. A investigação, quando todas as pistas apontaram para um único sobrevivente. Quando a polícia confirmou que 5 integrantes da mesma família haviam sido assassinados em 2 cidades diferentes, uma força-tarefa passou a trabalhar no caso. Os investigadores precisavam responder às perguntas fundamentais. Os crimes tinham sido cometidos pela mesma pessoa? Havia mais de um envolvido? O objetivo era roubo, vingança? Ou existia algum conflito familiar ainda desconhecido? Logo nas primeiras análises, um detalhe chamou a atenção. Nas 2 residências, não haviam indícios claros de uma invasão violenta. Objetos de valor permaneciam nos imóveis, o que enfraquecia a hipótese de um latrocínio. As investigações começaram então a considerar que o autor fosse alguém conhecido pelas vítimas, capaz de entrar nas casas sem despertar desconfiança. Quando os investigadores chegaram às 2 cenas do crime, perceberam imediatamente que estavam diante de um caso incomum. 5 pessoas da mesma família haviam sido assassinadas em cidades diferentes. A primeira pergunta era inevitável: os crimes estavam ligados? A resposta parecia ser sim. As vítimas pertenciam ao mesmo núcleo familiar e haviam morrido em um intervalo de poucas horas. A Polícia Civil passou a trabalhar com a hipótese de que existia um único autor ou um grupo agindo em conjunto, mas ainda era cedo para qualquer conclusão. Naquele momento, todas as possibilidades permaneciam abertas. Os peritos iniciaram um trabalho minucioso. Fotografaram cada cômodo, mapearam a posição dos corpos, coletaram vestígios, analisaram portas, janelas e fechaduras. Um detalhe chamou a atenção: não havia sinais evidentes de arrombamento. Isso não significava por si só que o autor fosse um familiar, mas indicava que as vítimas provavelmente abriram a porta voluntariamente ou permitiram a entrada de alguém conhecido. Esse foi um dos primeiros elementos considerados pela investigação. É importante destacar que esse tipo de indício não identifica um autor. Ele apenas ajuda a restringir as hipóteses. Enquanto a perícia trabalhava, outra equipe reconstruía os últimos dias da família. Quem viu as vítimas pela última vez? Quem falou com elas? Quem sabia onde cada um estava? Os investigadores montaram uma cronologia detalhada. Descobriram horários, cruzaram deslocamentos, conferiram registros. Cada nova informação era posicionada em uma linha do tempo. Pouco a pouco, perceberam que havia uma pessoa presente em momentos decisivos: Gustavo. Ainda assim, isso não era suficiente para acusá-lo. Era necessário confirmar cada informação de forma independente. Quanto mais os policiais
reconstituíam a rotina da família, mais uma pessoa surgia no centro das conversas. O único integrante que permanecia vivo, Gustavo Pizardo. As primeiras contradições. Inicialmente, Gustavo era tratado como mais um familiar enlutado. Era tratado como uma vítima indireta. Afinal, havia perdido pais, irmã e avós. Entretanto, investigadores experientes sabem que em crimes familiares é essencial ouvir cuidadosamente todos os parentes próximos, inclusive os sobreviventes. Durante os depoimentos, os policiais analisaram não apenas o conteúdo das respostas, mas também sua coerência. A investigação buscava responder perguntas objetivas. Onde Gustavo esteve durante todo o período dos crimes? Quem podia confirmar esses horários? Seus relatos coincidiam com os de outras testemunhas? Foi nessa comparação que começaram a surgir divergências. As contradições, isoladamente, não provavam culpa, mas justificavam um aprofundamento da investigação. Ele havia participado do velório, recebido condolências, conversado com parentes e amigos. Em investigações de homicídio, nem sempre é uma única grande prova que muda o rumo do caso. Muitas vezes, são detalhes aparentemente sem importância que, quando reunidos, revelam um padrão. Outro ponto importante foi a reconstrução dos deslocamentos de Gustavo. Os investigadores verificaram que ele tinha condições de percorrer o trajeto entre São José dos Campos e Campinas dentro do intervalo estimado para os homicídios. Esse dado também não era por si só uma prova, mas eliminava uma possível alegação de impossibilidade física. Na investigação criminal, esse tipo de análise é chamado de compatibilidade temporal. Ela busca responder se uma pessoa realmente poderia estar em determinado lugar no momento em que o crime ocorreu. No caso Pizardo, os horários reconstruídos mostravam que isso era possível. Os investigadores passaram a confrontar horários, deslocamentos e versões apresentadas por Gustavo. Alguns relatos não coincidiam, outros levantavam dúvidas sobre onde ele realmente estivera durante os momentos decisivos. Cada nova informação aumentava a desconfiança. O comportamento após os crimes. Outro ponto que chamou a atenção da polícia foi a forma como Gustavo reagiu nos dias seguintes aos assassinatos. Enquanto parentes ainda tentavam compreender a dimensão da tragédia, ele procurava manter uma rotina que, para muitos investigadores, parecia incompatível com a de alguém que havia perdido praticamente toda a família. Um dos episódios mais lembrados foi sua ida ao litoral logo após os crimes. O fato foi amplamente divulgado na época e voltou a ser citado em reportagens retrospectivas décadas depois. Essa viagem, por si só, não provava autoria. Esses fatos são documentados, mas é importante fazer uma distinção. O comportamento posterior não prova autoria. O que chamou a atenção da polícia foi que essa postura parecia destoar do esperado para alguém que havia perdido quase toda a família. Esse aspecto passou a integrar o conjunto de circunstâncias analisadas, mas não foi tratado isoladamente como prova conclusiva, mas somada às demais evidências, passou a compor o conjunto de elementos analisados pela polícia. Para os investigadores, o comportamento de Gustavo demonstrava uma tentativa de transmitir normalidade. Era como se nada tivesse acontecido. Outro eixo da investigação foi compreender por que alguém cometeria um crime dessa natureza. Os investigadores analisaram a situação financeira da família, examinaram documentos, conversaram com parentes, verificaram possíveis conflitos. Segundo informações apresentadas durante o processo e retomadas em reportagens posteriores, questões patrimoniais e sucessórias foram consideradas como uma da possível motivação. É importante destacar a diferença entre os conceitos. A motivação explica um possível motivo para o crime. A prova
demonstra quem o praticou. Uma motivação sem provas não leva a uma condenação, e provas sem uma motivação claramente estabelecida ainda podem fundamentar uma condenação. No caso Pizardo, a acusação sustentou que ambos os elementos estavam presentes. O cerco se fecha. Com o avanço das diligências, a polícia começou a reunir provas que enfraqueciam cada vez mais qualquer outra hipótese. Os deslocamentos de Gustavo passaram a ser analisados. As informações fornecidas por testemunhas foram cruzadas. Os investigadores reconstruíram os movimentos antes e depois dos assassinatos. Pouco a pouco surgiu uma linha cronológica coerente. Ela mostrava que Gustavo tinha condições de estar em todos os locais onde os crimes ocorreram. Além disso, os policiais passaram a investigar possíveis motivações. Embora diferentes reportagens apresentem detalhes variados sobre o caso, um ponto aparece de forma recorrente: conflitos relacionados ao patrimônio da família e ao controle dos bens teriam sido considerados durante a investigação e o processo. Esses elementos foram analisados em conjunto com as demais provas, sem serem tratados como a única explicação para os homicídios. O quebra-cabeça começava a ganhar forma. A prisão. Nenhuma investigação séria depende de um único elemento. O que levou os investigadores a concluir que Gustavo era o autor foi justamente o conjunto das evidências, entre elas a reconstrução cronológica dos acontecimentos, a compatibilidade dos deslocamentos entre as duas cidades, as inconsistências identificadas nos depoimentos, a ausência de sinais que indicassem um invasor desconhecido, os elementos reunidos sobre a possível motivação e as demais provas produzidas ao longo da investigação e apresentadas no processo. Separadamente, muitos desses fatores poderiam parecer insuficientes. Juntos, formavam um grupo que levou a Polícia Civil e, posteriormente, o Ministério Público a responsabilizar Gustavo pelos crimes. Com o conjunto de provas reunidas, Gustavo Pizardo tornou-se oficialmente o principal suspeito. Pouco tempo depois, foi preso. Gustavo foi preso em 5 de outubro de 1994. A notícia provocou enorme repercussão. Para a população, era difícil aceitar que um jovem de 18 anos pudesse ser responsável por um crime daquela magnitude, ainda mais quando as vítimas eram seus próprios pais, sua irmã e seus avós. Os jornais da época destacavam justamente essa quebra de expectativa. Não se tratava de um criminoso desconhecido, era o filho da casa, o neto, o irmão, a pessoa em quem todos confiavam. Na tarde de ontem, Gustavo Pizardo era o rapaz que assistia emocionado o enterro da mãe, do pai e da irmã, mortos a tiros na sexta-feira. Mas a tragédia que abalava esta família era ainda maior. Os avós de Gustavo também tinham sido assassinados no mesmo dia, da mesma forma. Na manhã de hoje, o desespero de Gustavo era outro. Ele acabava de confessar à polícia ser o autor de todos esses crimes. De um dia para o outro, o rapaz de 21 anos, classe média, que trabalhava e estudava, não usava drogas e nunca tinha cometido qualquer violência, se revelava o personagem central da história mais bárbara já registrada pela polícia de São Paulo. No depoimento, Gustavo deu todos os detalhes dos crimes. Contou que usou a arma do pai, um revólver calibre 32. Só não explicou por que resolveu matar a família inteira. As mortes aconteceram na madrugada de sexta-feira. Aqui na casa da família, em São José dos Campos, Gustavo matou em sequência a irmã,
a mãe e o pai. Depois viajou 150 quilômetros até a casa dos avós, na cidade de Campinas. Contou a eles o que tinha feito e atirou nos dois velhinhos. Com as balas que sobraram, pretendia assassinar também uma tia, mas voltou para São José, pegou a namorada e passou o fim de semana com ela numa praia. As investigações foram rápidas e fáceis. Agora que confessou, Gustavo diz a todo instante que também quer morrer. O advogado dele acha que o rapaz está doente, mas a polícia não concorda. Nós buscamos conversar com ele muito e ele, em momento algum, ele denotou qualquer desequilíbrio mental. Gustavo explicou por que matou a família? Em momento algum. Ele disse que não tem motivo nenhum. A repercussão nacional. O caso rapidamente ultrapassou os limites do Vale do Paraíba. Programas de televisão, rádios e jornais de diferentes regiões do país passaram a acompanhar a investigação. Especialistas tentavam entender a motivação. Psicólogos comentavam o impacto dos crimes intrafamiliares. Juristas discutiam quais penas poderiam ser aplicadas. A sociedade fazia a mesma pergunta repetidamente: como alguém consegue matar a própria família inteira? Não existe uma resposta simples, e talvez nunca exista, porque crimes como esse envolvem fatores psicológicos, familiares e circunstanciais que dificilmente podem ser reduzidos a uma única explicação. Enquanto isso, o trabalho da justiça apenas começava. A investigação havia chegado ao principal suspeito. Agora seria necessário apresentar as provas em tribunal. Parte 4. O julgamento, a prisão e as revelações que surgiram décadas depois. Com a investigação concluída, o caso chegou ao tribunal do júri. A expectativa era enorme. Desde os primeiros dias após a descoberta dos crimes, a população acompanhava cada novidade pelos jornais, rádios e telejornais. O caso havia deixado de ser apenas uma investigação policial para se tornar um dos assuntos mais comentados do país. No julgamento, o Ministério Público apresentou o conjunto de provas reunidas durante a investigação para sustentar que Gustavo Pizardo havia planejado e executado os assassinatos dos pais, da irmã e dos avós. A acusação argumentava que os homicídios não foram resultado de um impulso momentâneo, mas de uma sequência organizada de ações. Para reforçar essa tese, foram destacados elementos como a cronologia dos crimes, os deslocamentos entre São José dos Campos e Campinas e o comportamento do réu após os assassinatos. A defesa, por sua vez, buscou contestar a interpretação da acusação e discutir a responsabilidade penal dentro dos limites do processo. Como em todo julgamento criminal, coube aos jurados avaliar as provas apresentadas e decidir sobre a culpa do acusado. Após a análise do caso, Gustavo Pizardo foi condenado pelos homicídios. Para as famílias das vítimas, no entanto, nenhuma sentença seria capaz de reparar a perda. O irmão de Gustavo, Adriano, acreditava na possibilidade de um novo julgamento. Ele acreditava que seu irmão estivesse com algum distúrbio mental e que deveria estar fazendo tratamento, já que um laudo médico sobre a condição mental de Gustavo havia sido feito e que, segundo ele e o advogado, o júri não levou esse laudo em consideração. A vida atrás das grades. Em 1997, ele foi condenado inicialmente a 63 anos e 4 meses de prisão, pena que foi reduzida em julgamento posterior para 42 anos, 7 meses e 6 dias, mesmo que inicialmente o promotor quisesse que a pena fosse de 150 anos. Depois da condenação, Gustavo iniciou o cumprimento da pena no sistema prisional paulista. Com o passar dos anos, seu nome foi desaparecendo das manchetes. Enquanto novos casos ocupavam o noticiário, a chacina da família Pizardo permanecia apenas na memória daqueles que viveram aquele período. Como ocorre em outros casos,
a execução da pena foi acompanhada pelo Poder Judiciário com análise dos requisitos legais para a progressão de regime. Progressivamente, progrediu de regime fechado para semiaberto em 2008 e para regime aberto em 2014. Esse processo, embora previsto em lei, gerou críticas e debate entre pessoas que consideravam a gravidade do crime, incompatível com qualquer possibilidade de retorno ao convívio em sociedade. Embora o término da pena estivesse previsto inicialmente para 2033, a pena acabou sendo cumprida antecipadamente e o cumprimento foi considerado integral pela Justiça. Em 22 de outubro de 2025, o processo penal foi formalmente arquivado e registrado como extinto pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após o cumprimento da pena. O esquecimento. Durante quase 3 décadas, poucas notícias voltaram a mencionar Gustavo Pizardo. Para as novas gerações, seu nome dizia pouco, mas para quem acompanhou o caso em 1994, a lembrança continuava viva. A casa onde parte dos crimes aconteceu permaneceu associada à tragédia. Moradores da região ainda recordavam da movimentação policial, da cobertura da imprensa e do choque que tomou conta da sociedade. Era um daqueles casos que nunca desaparecem completamente da memória coletiva. Apenas ficaram em silêncio por muitos anos, até que novas reportagens trouxeram o nome de Gustavo novamente ao noticiário. Uma nova vida. Em 2026, uma série de reportagens revelou informações sobre a vida de Gustavo após o cumprimento da pena. Segundo essas publicações, ele passou a viver de forma discreta, constituiu família, tornou-se pai e mantinha uma atividade profissional. As matérias também informaram que sua pena havia sido extinta após o cumprimento das determinações judiciais. Essas revelações provocaram forte repercussão. Nas redes sociais, muitas pessoas demonstraram indignação. Outras lembraram que no sistema judiciário brasileiro, a extinção da pena significa apenas o encerramento da obrigação penal e não o apagamento dos fatos ocorridos. O caso reacendeu uma discussão recorrente. É possível reconstruir a vida depois de cometer um crime dessa dimensão? Não existe uma resposta simples. A sociedade costuma dividir opiniões entre o direito ao cumprimento da pena e o impacto permanente causado às vítimas e aos familiares. O plano que poderia ter sido ainda pior. Uma das revelações mais surpreendentes das reportagens recentes foi a informação de que Gustavo teria planejado matar outras 4 pessoas da própria família. Segundo as informações divulgadas, esse plano não chegou a ser executado. A notícia causou espanto porque ampliava a percepção sobre a dimensão do projeto criminoso investigado na época. É importante destacar que essa informação foi divulgada em reportagens jornalísticas posteriores e deve ser compreendida dentro desse contexto. Ela não altera os fatos já estabelecidos no processo sobre os 5 homicídios pelos quais Gustavo foi condenado, mas acrescenta um elemento relevante ao debate sobre a extensão do planejamento atribuído a ele, mesmo décadas depois. Novos detalhes continuam surgindo. Casos de homicídio familiares costumam deixar marcas profundas. Elas rompem uma relação de confiança mais básica da convivência humana, a família. Por isso, continuam despertando o interesse, mesmo muitos anos depois. A chacina da família Pizardo tornou-se referência em estudos sobre casos intrafamiliares, em reportagens retrospectivas e em debates sobre justiça criminal. Não apenas pelo número de vítimas, mas porque o autor era justamente a pessoa em quem todas elas confiavam. Parte 5. O legado de uma tragédia. Quando um crime ganha repercussão nacional, é comum que toda a atenção se volte para o autor.
Seu nome ocupa as manchetes, sua fotografia aparece nos jornais, sua história passa a ser discutida, mas existe um risco nessa forma de contar uma tragédia. As vítimas acabam reduzidas a uma lista: 5 nomes, 5 números, 5 vidas interrompidas. Antes de qualquer outra coisa, a família Pizardo era formada por pessoas comuns, pessoas que tinham rotina, planos, responsabilidades e sonhos que nunca puderam ser realizados. O pai. O pai da família era conhecido por manter a casa e sustentar a família com seu trabalho. Como milhares de brasileiros da época, vivia um período de mudanças econômicas e buscava construir estabilidade para o futuro. As responsabilidades do dia a dia ocupavam boa parte da sua vida. Contas para pagar, compromissos, projetos familiares. Ele não fazia ideia de que a pessoa em quem depositava confiança seria, segundo a investigação, a responsável por interromper sua história. Nenhum pai imagina que o maior perigo possa estar dentro da própria casa. A mãe. A mãe desempenhava um papel central na rotina familiar. Era a presença constante dentro de casa. A pessoa que organizava o cotidiano, acompanhava a vida dos filhos e ajudava a manter a família unida. Em praticamente todas as famílias, existe alguém que lembra os aniversários, organiza os encontros e tenta preservar a convivência. Quando essa pessoa desaparece, o vazio costuma ser impossível de preencher. Décadas depois, parentes ainda se lembrariam da dimensão dessa perda. A irmã. Entre todas as vítimas, talvez a irmã desperte uma das reflexões mais difíceis. Ela era muito jovem. Ainda tinha praticamente toda a vida pela frente, projetos, amizades, descobertas. Tudo foi interrompido antes mesmo de alcançar a fase adulta. Quando uma pessoa jovem morre, a dor costuma ser ainda mais intensa, porque ela representa um futuro que jamais poderá existir. Não se perde apenas uma vida, perde-se tudo aquilo que ainda poderia viver. Os avós. Enquanto isso, em Campina, os avós levavam uma rotina típica de muitos aposentados da época. Tinham criado filhos, formado uma família e acompanhavam o crescimento dos netos. Quando Gustavo chegou à residência, eles não tinham motivo para desconfiar. Era o próprio neto, alguém que conheciam desde o nascimento. Essa confiança tornou a tragédia ainda mais devastadora. Uma família completamente normal. Talvez seja justamente isso que faz esse caso permanecer vivo na memória coletiva. Os Pizardo não eram celebridades, não ocupavam cargos públicos, não eram conhecidos nacionalmente. Era uma família comum, com tantas outras espalhadas pelo Brasil. Sentavam-se à mesa, celebravam aniversários, planejavam o futuro, tinham fotografias guardadas em álbuns, lembranças compartilhadas, histórias que jamais seriam concluídas. Quando olhamos para esse caso apenas pelos documentos judiciais, enxergamos 5 vítimas. Quando olhamos para além do processo, vemos uma família inteira que deixou de existir. O que ficou para trás? Mais de 3 décadas se passaram desde a madrugada em que a família Pizardo foi destruída. As manchetes desapareceram, os carros de reportagem deixaram as ruas, os processos judiciais foram encerrados, mas o impacto daquele crime nunca desapareceu completamente. Em São José dos Campos, ainda há moradores que se lembram do espanto ao descobrir que 5 integrantes de uma mesma família haviam sido mortos em poucas horas. Em Campinas, o assassinato dos avós também deixou marcas entre amigos e conhecidos. Para quem viveu aqueles dias, não era apenas mais um caso policial, era a prova de que a violência também podia nascer dentro de casa. Ao longo da história criminal, muitos homicídios foram motivados por vingança, disputas financeiras, conflitos passionais ou organizações criminosas. Mas os crimes intrafamiliares costumam provocar uma reação diferente. Eles quebram uma expectativa profundamente enraizada na sociedade, a de que a família é
ou deveria ser, um espaço de proteção. Quando o autor é um desconhecido, a violência parece vir de fora. Quando o autor é um filho ou um neto, essa sensação muda completamente. É por isso que a chacina da família Pizardo continua sendo lembrada décadas depois. Ela não chocou apenas pelo número de vítimas, chocou porque destruiu uma ideia de segurança que muitas pessoas consideram inabalável. O caso também demonstra como uma investigação criminal depende da reconstrução cuidadosa dos fatos. Os policiais precisaram reunir depoimentos, analisar horários, confrontar versões e organizar uma cronologia consistente. Não foi uma única prova isolada que esclareceu o caso, foi o conjunto de evidências. Em muitos crimes de grande repercussão, o público imagina que a solução surge de um momento dramático ou de uma única descoberta decisiva. Na prática, a realidade costuma ser diferente. São pequenos detalhes, quando analisados em conjunto, que revelam o que realmente aconteceu. O debate sobre a pena. Anos depois, quando reportagens revelaram que Gustavo havia cumprido sua pena e reconstruído uma nova vida, a repercussão foi imediata. Muitas pessoas manifestaram indignação. Outros lembraram que o sistema penal brasileiro prevê: uma vez cumpridas as exigências legais, a pena é considerada extinta. Mas quando o processo termina, a discussão sobre justiça, punição e ressocialização continua. Não cabe a este documentário responder qual é a posição correta. Essas reações mostram como casos de grande impacto permanecem vivos na memória coletiva. Nosso objetivo é apresentar os fatos, o contexto e para que cada espectador forme sua própria opinião. Apesar da condenação e da conclusão da investigação, algumas questões continuam sendo debatidas. Será que houve sinais prévios que passaram despercebidos? Os conflitos familiares poderiam ter sido identificados antes da tragédia? O desfecho poderia ter sido evitado? Nem sempre a justiça consegue responder a todas as perguntas. Ela pode estabelecer a responsabilidade criminal para reconstruir a sequência dos acontecimentos, mas compreender plenamente as motivações humanas é algo muito mais complexo. Talvez essa seja uma das razões pelas quais esse caso ainda desperta tanto interesse. Uma história que não deve ser esquecida. Ao recordar crimes como esse, o objetivo não é transformar a violência em espetáculo, é preservar a memória das vítimas, compreender como investigações são conduzidas e refletir sobre as circunstâncias que levaram a uma tragédia tão profunda. Os nomes das vítimas não devem ser lembrados apenas como parte de uma manchete. Eles representavam pessoas com sonhos, rotinas e relações interrompidas de forma definitiva. Toda vez que um caso como esse é revisitado, há uma oportunidade de discutir prevenção, saúde mental, conflitos familiares, atuação das autoridades e o funcionamento do sistema de justiça. Em setembro de 1994, 5 vidas foram interrompidas. Uma família inteira desapareceu em poucas horas. O responsável foi julgado, condenado e cumpriu a pena prevista pela justiça, mas nenhuma decisão judicial foi capaz de devolver o que aquelas vítimas perderam. A história da família Pizardo permanece como um dos episódios mais marcantes da criminologia brasileira, não apenas pela violência, mas porque nos lembra de uma verdade difícil de aceitar. Às vezes, o maior perigo não está do lado de fora, está dentro da própria casa. Obrigado por acompanhar este documentário. Se você acredita que preservar a memória de casos como este é importante para compreender a história da investigação criminal e refletir sobre seus impactos na sociedade, deixe seu comentário. E esse foi o caso de hoje.
Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião sobre o caso e qual detalhe mais chamou sua atenção. Sua participação ajuda a enriquecer a discussão e a fortalecer nossa comunidade. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o podcast e se inscrever no Joaninha Criminal para acompanhar novos casos, mistérios e investigações. Muito obrigado pela companhia. Eu sou a Joaninha e nos vemos no próximo podcast. Até a próxima!